Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Senhor amado. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações esta noite, Senhor. E que possamos sair daqui, Senhor, renovados e transformados pelo poder único e exclusivo da tua palavra, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Santo. Amém. O tema, meus amados, do sermão desta noite está no versículo 12. Recebendo a coroa da vida. Quando nós falamos em coroa da vida, nós vamos ver essa expressão ao longo de várias partes do Novo Testamento. Nós veremos essa expressão em Apocalipse, nós veremos essa expressão nos textos paulinos, e Paulo, inclusive, no capítulo 9, ele faz uma referência à coroa da vida, e eu acredito que essa seja a referência possível desse texto também, comparando aqueles que correm por uma coroa, aqueles que correm uma maratona, uma corrida por uma coroa. As Olimpíadas, meus irmãos, vocês sabem que ela não foi inventada agora na era moderna. Olimpíadas não é algo do século XX. Ela é algo que já existia na antiguidade. Existia no povo grego. E nós estamos citando um texto, meus amados, que embora o pastor que escreve esse texto, o bispo que escreve esse texto, encontra-se em Jerusalém, ele escreve em grego, e num bom grego. Para vocês terem ideia de como a cultura grega, ela foi espalhada pela nação, principalmente dentro do espaço do Império Romano, nós temos ali uma grande influência uma grande influência grega, né? Por isso, na Bíblia, nós temos muitas referências à cultura grega, e acredito que aqui há uma outra referência, sim. Nas Olimpíadas gregas, os atletas que venciam não ganhavam medalhas. Vocês sabem que nós teremos a Olimpíada no Rio de Janeiro, e aquele que se sagrar campeão, ele ganhará uma medalha banhada de ouro. Eles ganhavam algo que era um pouco mais perecível. Era uma coroa, que com certeza vocês já viram, no mínimo no desenho do Asterix. Que é aquela coroa de louro que vem aqui. Uma coroa de louro. Para que ele representasse que ele era o vencedor daquela modalidade, daquela competição. A Bíblia fala, e Paulo cita isso, pelo menos mais de uma vez em Coríntios 9, uma delas, que nós corremos, diferente daqueles que correm e só um único sai vencedor da corrida, nós corremos por uma coroa que não perece. Nós seremos recebedores, nós receberemos de Deus uma coroa que não perece. Uma coroa da vida, porque nós teremos a vida eterna com o nosso Deus. E no versículo 12, Tiago retoma um tema que ele já vem tratando no início deste capítulo. Feliz é o homem, ou algumas traduções. Bem-aventurado aquele que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Quem receberá a coroa da vida? Aqueles que amam a Deus e que demonstram seu amor através dos seus frutos,
das suas obras, suportando as provações. Nós já pregamos aqui há um tempo atrás sobre sermos felizes na provação e sobre como a provação ela nos transforma cristãos melhores. O Senhor nos aperfeiçoa através da provação. E agora Tiago diz: feliz é o homem, ou bem-aventurado, é uma felicidade completa, é uma felicidade plena em Deus. Todo aquele que passa por uma provação, suporta a provação com perseverança, este Deus reserva a coroa da vida. E logo em seguida ele fala: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. E aí, quando eu estava estudando esse texto, meus amados, eu fiquei refletindo o seguinte: qual que é a diferença entre provado e tentado? Por que quando Deus, por que Deus nos prova e quando não é Deus nós somos tentados? Já pararam para pensar isso? Qual que é a diferença? Por que os apóstolos e por que Tiago utiliza aqui para Deus provação? E quando ele vai falar da nossa natureza pecaminosa, ou quando a palavra de Deus fala sobre o tentador e sobre Satanás que nos tenta, ele utiliza o termo tentação. Não parece tudo a mesma coisa? Olhando assim, genericamente parece a mesma coisa. Então, meus amados, através de um pequeno dicionário grego que eu tenho lá em casa, eu fui procurar onde essa palavra se encontra no Novo Testamento para tentar identificar quais são as diferenças entre ser provado e ser tentado. E aí nós enxergamos que há diferença. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. 2 Coríntios, desculpe, meus amados. A minha Bíblia diz o seguinte: pois quem se recomenda a si mesmo não será aprovado, mas sim aquele que o Senhor recomenda. A mesma palavra para falar sobre provação em Tiago é essa palavra aqui, que ele fala sobre aprovado. Aqui ele está falando sobre não será aprovado, mas a palavra seria aprovado, no sentido de aprovação. Em 2 Coríntios 13, 7... também é utilizada esta palavra. 13. A minha Bíblia diz o seguinte: pedimos a Deus que não causeis mal algum, não para que parecemos ter sido aprovados. É a mesma palavra grega que está sendo utilizada no sentido de provação lá em Tiago. Em Romanos 16, vou aproveitar que está em Coríntios, vamos para Romanos. Romanos 16, 10. Diz o seguinte: cumprimentai aqueles aprovado em Cristo. Então, a grande diferença que nós podemos notar, nós temos outros textos da palavra de Deus, é o que diferencia a aprovação de Deus da tentação. Ambas acontecem simultaneamente, né? O Senhor permite que nós sejamos tentados. Ele permite que a nossa fé seja provada, mas com um intuito diferente. Deus, Ele conhece a nossa fé. Ele conhece quem somos. Ele conhece aquilo que nós cremos. E quando nós somos provados, a aprovação pela parte de Deus, a permissão de Deus para que sejamos provados, é para que a nossa fé se demonstre autêntica. Ele sabe. Paulo fala em Corinto, em 1 Coríntios 10, o versículo tem aqui anotado, depois eu vejo para os irmãos 10, 13, que não haverá sobre nós nenhuma provação que não sejamos capazes de suportar. O Senhor, Ele não permite nenhuma tentação,
maior do que aquilo que suportamos, e sempre nos dá um escape. Por quê? Por que isso, meus amados? Porque Deus, Ele não nos prova para que tropecemos. Deus, Ele não nos prova para apontar o nosso erro. Deus, Ele nos prova para demonstrar que a nossa fé é autêntica. Ele põe a nossa fé no fogo e prova se a nossa fé é de palha, se a nossa fé é de ouro, se a nossa fé é de prata. Ele precisaria disso? De modo algum. Porque Ele conhece o nosso coração. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando nós somos provados, nós crescemos na fé. E quando nós somos provados, meus amados, e todos nós aqui, na sua grande maioria já é cristão de grande jornada. Quando Deus nos prova, quando Ele prova os nossos corações mediante as adversidades, muitas vezes nós provamos ter uma fé que nem nós mesmos conhecíamos. Provamos suportar e desenvolver um cristianismo, uma espiritualidade que nem nós mesmos conhecíamos. É para isso que serve a provação. Deus nos prova para que a nossa fé cresça. Ele nos prova tendo a confiança de que nós não vamos cair. Ele nos prova sabendo que nós seremos aprovados. Essa é a perspectiva de Deus. Ele quer que você seja aprovado. Uma vez eu vi um sermão do pastor Nicodemos, Augustus Nicodemos, professor do Mackenzie. Ele disse que quando ele era um jovem professor de teologia, ele corrigia as provas dos alunos buscando os erros. Ele fazia pegadinhas para que os alunos caíssem nas suas pegadinhas. Ele já vinha com essa perspectiva. E depois de uma reflexão que o Senhor permitiu que ele tivesse nesse texto, ele mudou a sua perspectiva de provas. Ele não fazia mais provas com o intuito de que os alunos caíssem, mas ele enxergava aquelas provas com o intuito de que os alunos fossem bem. É assim que Deus faz conosco. Ele nos permite provações para que nós possamos tirar a nota 10 diante dos seus requisitos, para que nós possamos ir bem. É isso que Ele espera de nós como Pai amorosos, como Pai amoroso. O texto ele fala novamente sobre suportar tentações. Eu separei aqui também alguns versículos que nós poderemos ler para entender o que é tentação. Porém, como cristãos que nós somos, todos nós conhecemos aquilo que é tentação. Como nós somos tentados e como nós caímos em tentação. Por isso, meus amados, vamos ler novamente aqui o versículo 13 e irmos para um outro tópico do nosso sermão. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Qual é a origem do pecado? Quem é o responsável pelo mal que é em nós? Tiago exorta que aqueles que são provados e suportam com perseverança, o Senhor lhes dará a coroa da vida. Mas ele adverte aqueles que estão na igreja, mas põem a sua desculpa pelo seu pecado, pela sua falha, pela sua queda em Deus. Vamos entender, não sei se os irmãos se recordam do contexto em que Tiago estava escrevendo. Provavelmente entre 45 depois de Cristo e 50 depois de Cristo, após a perseguição que iniciou-se na igreja primitiva, Estevão foi um dos primeiros mártires. A maioria dos irmãos para qual Tiago escreve são irmãos que fugiram de Jerusalém, perderam seus bens, estão recomeçando as suas vidas, estão sendo perseguidos pelos judeus porque servem ao Senhor Jesus Cristo. E ele fala sobre perseverança, sobre oração, sobre ser feliz diante das provações que eles estão enfrentando. E agora ele adverte, não ponha culpa em Deus. Quando você for tentado, a culpa não é dele.
Porque em Deus não há mal. Em Deus não existe nada de ruim. Deus, ele não é tentado pelo mal. E a ninguém tenta. A responsabilidade pelas nossas falhas é nossa. A palavra de Deus nos ensina que a tentação é gerada no coração do homem. Em Corinto, ainda em 1 Corinto 10, salvo engano, versículo 13, Paulo diz o seguinte: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. A segunda parte do texto eu já havia citado no sermão. Não vem tentação maior do que nós não possamos suportar. Porém, na primeira parte do texto, Paulo diz uma coisa bem interessante. Não veio sobre vós tentação que não fosse... Não vem sobre vós tentação que não fosse humana. Satanás é humano? Os demônios são humanos? Não existe fundamento nas Escrituras, meus amados, para você dizer que o cristão ele foi usado por Satanás para cometer tal pecado. Muitos já ouviram essa expressão. Fulano de tal foi usado por Satanás. Satanás usou aquele fulano e aquele ciclano filhos de Deus diante dessa situação. A Bíblia não nos dá espaço para colocarmos a culpa em Deus, nem nos dá espaço para colocarmos a culpa no inimigo de nossas almas, o tentador, que é Satanás. Ele pode até produzir armadilhas, mas a decisão de cair nessas armadilhas é do homem. E a responsabilidade de cair nessas armadilhas também é do homem. Tiago continua falando em seu texto. Mas cada um é tentado quando é traído e seduzido por seu próprio desejo. Paulo em Romanos 7 fala da luta que ele tem com o seu ser interior. Enquanto a mente deseja fazer o bem, o corpo deseja fazer o mal. E ele trava uma batalha consigo, e ele conclui: miserável homem que sou, mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Ele cita essa luta que ele tem dentro de si. Tiago já falava que o nosso pecado, ele começa dentro do coração do homem, quando nós somos atraídos, ou em uma tradução, arrastados, seduzidos pelo desejo do próprio homem. Então, esse desejo é tendo concebido da luz ao pecado. Tiago utiliza aqui esse termo concebido, é o mesmo termo de engravidar. A Bíblia fala daquelas mulheres que conceberam, né? E depois deram à luz. Tiago nos ensina que nós temos um desejo mal dentro do nosso coração. Será que a Bíblia já não falava isso no Antigo Testamento? Quando Deus arrependeu-se de destruir, arrependeu-se de ter feito o homem, e ele mandou o dilúvio, lá em Gênesis 6 ele diz que o coração do homem inclina para o mal, desde a sua meninice, da sua infância. Existe um desejo mal dentro dos nossos corações. Nós, como cristãos, vivemos a batalha que Paulo nos ensinou, do espírito e da carne, da nova natureza e da velha natureza. E o pecado, ele é concebido quando, ouvindo os nossos desejos maus, nós geramos como uma grávida, nós engravidamos do nosso pecado.
E aí aquele pecado vai se desenvolvendo até estar maduro, e nós damos a luz ao nosso pecado. Só que isso não leva 9 meses, né? Pecado é muito rápido. Às vezes a gente nem pensou e já está pecando. O pecado é mais rápido que o nosso pensamento. Deixa eu abrir aqui, que às vezes o ventinho atrapalha. A Bíblia, dentro do seu contexto, ela fala sobre a graça de Deus, sobre como o Senhor nos salva e como o Senhor nos perdoa, né? E às vezes, quando nós temos textos desse tipo, pode dar a impressão de que Deus está nos condenando por completo. Não. Nós sempre devemos ler as Escrituras como um todo. Mas Tiago diz e adverte para nós nos preocuparmos com o nosso próprio desejo do nosso coração. Porque desse desejo, ele gera o pecado. E quando ele gera o pecado, e quando nós consumimos o pecado, e quando nós pecamos, isto gera a morte. Nós, seres humanos, somos dotados de uma grande criatividade para não assumirmos a nossa culpa. Vocês lembram quando Adão e Eva caíram? O que foi que Adão disse a Deus? Mas ele diz mais. Foi a mulher que tu criaste para mim. Você criou isso aí, ó. Foi você que criou, Deus. Eu fui condenado porque você criou a Eva e ela me deu do fruto. E quando foi falar com Eva, o que Eva disse? Foi a serpente. Nós somos muito criativos para arrumar desculpas pelo nosso pecado. E hoje, nos tempos modernos, sabia que você consegue até ter teorias acadêmicas sobre o seu pecado? Porque quando você estuda um pouquinho sobre psicologia, você pode concluir que é o local onde você está, a situação onde você se encontra, que influencia o seu comportamento. Existem psicólogos, algumas linhas que surgiram, que acreditam que podem controlar aquilo que um homem vai ser a partir do controle do ambiente. Não, mas eu peco por conta do ambiente onde eu nasci, por conta do ambiente onde eu vivo. Eu peco por conta da situação que eu estou. Veja as circunstâncias. Dentro dessas circunstâncias, imagina, para mim e para qualquer outro irmão, nós podemos dizer e justificar as nossas falhas pelas nossas circunstâncias, pelo ambiente em que vivemos. Nós podemos justificar uma série de coisas. Nós podemos muitas vezes justificar por algum problema que nós temos. Eu tenho um leve problema de atenção. Não sei se os irmãos já repararam. E muitas vezes eu já justifiquei as minhas falhas por esse problema. Sim. A gente pega uma falha nossa, que todo mundo conhece, e às vezes a gente justifica os nossos erros por conta daquela falha. O problema não é na gente, o problema é naquele problema que nós temos. Eu sou meio esquecido, às vezes eu jogo o problema na minha memória. Todos nós já utilizamos desse subterfúgio. E muitas vezes, meus amados, funciona. Eu posso enganar o meu irmão. Eu posso enganar a minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, minha igreja. Eu posso justificar os meus erros através de prontuários médicos. Posso justificar os meus erros através de prontuários de terapeutas.
Eu posso justificar os meus erros contando a história da minha família, de onde eu vim, a forma como eu fui criado. Eu posso jogar a culpa nos meus pais, que me educaram de uma determinada maneira. Posso. Mas e quando nós estivermos diante de Deus? Ele é o justo juiz das nossas almas. É Ele que nos dará a coroa da vida. Nós estamos num sábado de Páscoa. Amanhã vocês verão muitos filmes sobre Jesus, o Jesus crucificado. Deve ter começado, a sessão da tarde deve ter passado um monte durante essa semana. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Não foi o pastor Tiago, não foi o pastor André, não foi o pastor Bernardino. Não foi a nossa igreja. Não foi o querido presbítero Birajara, que hoje está nos céus. Foi Jesus. Então, meus amados, vocês não precisam se preocupar com o que nós pensamos. Nós não precisamos nos preocupar com o que os outros pensam sobre nós. Mas acho que nós deveríamos nos preocupar sobre o que Deus pensa de nós. Como Jesus nos vê. E diante do olhar de Cristo, não há como eu jogar a minha culpa no irmãozinho, na circunstância, na igreja, na minha família, nos meus pais. Não há. Porque naquele dia, meus amados, quando Ele voltar, Ele olhará no fundo dos nossos olhos. Ele que nos conhece, conhece a nossa fé, conhece os nossos pecados, conhece o nosso coração. E aí não haverá desculpas. E é isso que Tiago está nos ensinando aqui, meus amados. Não culpem a Deus. Não culpem alguém que seja diferente de você. Lutero definiu o diabo, Satanás, o tentador, o inimigo. Já vi pregadores falando capiroto, não sei de onde tiraram. Como se ele fosse o maior inimigo da igreja. Não! Você sabe quem é o nosso maior inimigo? Olhe diante do espelho. Somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Porque somos nós que escolhemos muitas vezes o pecado ao invés da santidade com Deus. Porque somos nós que caímos na tentação dos nossos próprios desejos. Porque somos nós que nos permitirmos ser tentados. Lutero definiu Satanás como um cão na coleira de Deus. Porque ele só vai até onde Deus permite. O livro de Jó nos ensina isso. Alguém aqui já leu o livro de Jó? Qual é a história de Jó? Os anjos vão diante de Deus, Satanás no meio deles. Ele pergunta por onde Satanás anda, de tanto andar pela terra, vaguear pela terra. E Deus provoca Satanás. Viste meu servo Jó. E aí então Satanás começa a dizer que Jó serve ao Senhor porque Deus dá tudo para ele. Então lhe é tirado os bens, lhe é tirado os seus filhos, lhe é tirado a sua saúde. Jó foi muito provado. Mas Deus sabia que mesmo tirando tudo de Jó, ele ainda clamaria o nome de Deus.
Satanás, na história de Jó, só tocou em Jó até onde Deus permitia. E ele só foi até onde o Senhor sabia que Jó era capaz de ser provado. Eu não confio que eu tenha a fé de Jó. Acho que dificilmente Deus vai tirar de mim tudo como Jó fez, como Deus fez com Jó, porque a provação de Jó foi muito grande. Mas diante de tudo isso, o maior desafio de Jó, meus amados, e aquilo que até a sua própria mulher falou, era, diante de todas as adversidades, diante de todas as dificuldades, continuar servindo a Deus. O único que poderia fazer com que Jó caísse era ele mesmo. Satanás até pode fazer armadilhas, mas se o Senhor lhe permitir que uma seta do inimigo venha em sua direção, é porque ele sabe que você é capaz de desviá-la. Não vem sobre nós provação maior que sejamos capazes de suportar. O Senhor sempre nos dá uma saída. O Senhor sempre nos dá um caminho. E Ele nos adverte, meus amados, que nós devemos refletir sobre as nossas vidas e sobre quem de fato é o responsável pelos nossos erros, pelas nossas falhas e pelos nossos tropeços. Em seguida ele diz o seguinte, a partir do versículo 17 e 18. A partir do 16. Meus amados irmãos, não vos enganei. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos os primeiros frutos de suas criaturas. Nós somos capazes, meus amados, de suportar as provações, porque Ele, o Pai das luzes, o nosso Deus celestial, nos gerou através da palavra da verdade. Porque através dessa palavra, meus amados, nós fomos gerados como primícias. Quando Israel fazia sua colheita, Israel era um povo agrícola. A primeira colheita, ou as primícias da colheita, eram entregues aonde? Para quem? Para Deus. Nós somos as primícias da colheita de Deus. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Em João nós aprendemos, até utilizado no nosso estudo de batismo, né? E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Tiago nos dá uma advertência sobre nós não incutirmos o nosso pecado em Deus. E eu adicionei, dentro do contexto, a nós nos responsabilizarmos e assumirmos a nossa culpa. E agora? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Todos aqueles que leram o Antigo Testamento sabem. Um personagem controverso nas Escrituras, porque Davi mentiu, matou e fez coisas terríveis. Muita gente não gosta de Davi por conta de algumas passagens. Mas Davi tinha uma qualidade que é muito importante e é muito difícil nós adquirirmos. Quando Davi
pecava ou reconhecia o seu erro, ou quando o profeta falava com Davi e lhe apontava que ele estava em pecado com Deus, vocês lembram qual era a atitude dele? Arrependimento. Davi, ele se prostrava diante de Deus e pedia perdão a ele, e se arrependia dos seus pecados, e mudava o seu caminho, e mudava a sua mente. A advertência que Tiago nos dá, meus amados, nos ajuda a crescer na fé. Porque quando nós não reconhecemos os nossos erros, quando nós não reconhecemos as nossas culpas, nós não temos condições de pedir perdão a Deus. Como o Senhor nos perdoará se nós não reconhecemos as nossas falhas? Imaginem que Davi não tivesse ouvido o profeta Natã, na história de Natã e Urias e Davi. Imaginem que quando o profeta falou sobre o homem da ovelhinha e o homem com muitas ovelhas, Davi não tivesse entendido, Natã não tivesse explicado que o homem de muitas ovelhas era Davi, e ele tirou a vida de Urias e levou sua única ovelha. Imagine se Davi não tivesse compreendido que ele tinha pecado contra o Senhor ao matar Urias. Como ele poderia pedir perdão por um pecado que ele não reconhecia? Existem muitos pecados que nós não conhecemos, meus amados. E por isso, mesmo no tempo dos sacrifícios, havia o sacrifício por aqueles pecados ocultos. E eu sei que existem muitos pecados ocultos em nossas vidas, e o Senhor nos mostrará, eu tenho fé que o Senhor nos mostrará muito, para que nós possamos pedir perdão e para que nós possamos nos arrepender. Mas se toda vez que o Espírito fala em nossos corações, se todas as vezes que a palavra de Deus falar em nossos corações e apontar as nossas falhas, se nós apontarmos os nossos erros para os outros, nós não seremos capazes de pedir perdão e nem de crescerem na fé. O poder da igreja, o poder da palavra de Deus está em nós reconhecermos as nossas falhas e permitir que o Senhor transforme as nossas vidas. O pastor André ontem à noite, ministrou uma palestra sobre avivamento, né, pastor? Na história da igreja. E eu tenho certeza que o pastor André falou nesta palestra sobre uma das primeiras etapas do avivamento cristão. Ele sempre começa com o reconhecimento dos nossos pecados. Ele sempre começa com um espírito de arrependimento, de coração quebrantado. Porque é só assim o Senhor pode agir. Os grandes avivamentos na história da igreja não começam com grandes pregações, não começam com eloquência, eles começam com o joelho no chão, eles começam com oração e com arrependimento, com pessoas chorando e confessando seus pecados diante de Deus. Nós somos testemunhas de Deus, nós somos chamados para falar o que Deus fez em nossas vidas. E muitas vezes nós não somos capazes de enxergar os nossos pecados. Nós somos capazes e muito capazes de olhar o pecado do irmão. Nós somos muito capazes, muitas vezes, de fazer fofoca na igreja. E de olhar o erro do outro. E de olhar a falha do outro. E de muitas vezes achar que a igreja não cresce, ou que a igreja não vai bem, por conta do erro do outro. Alguém aqui já leu o livro de Daniel? Daniel, ele começa a estudar as Escrituras e ele entende que o exílio, que deveria durar 70 anos, já está chegando no seu fim. E ele olha para o seu povo, que está na Babilônia, e ele percebe arrependimento no coração do seu povo? Percebe? Não. E qual é a atitude de Daniel?
O que Daniel faz? Ele dobra os seus joelhos e ora. Mas ele ora pelos outros, ele ora por aqueles que não confessaram seus pecados e nem se arrependeram. Ele ora por nós. Ele faz parte do povo. Nós não alcançamos arrependimento. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ter uma vida com Deus, confessando os nossos pecados diante dele. É a atitude do nós. Não eu enxergando o pecado do irmão e orando, meu Deus, tira aquele pecado do irmão, porque ele faz isso, porque a igreja faz aquilo, porque aqueles fazem aquilo. Não. Uma das coisas mais lindas da palavra de Deus é que ela nos ensina a viver em comunidade. A fé é comum. Vocês lembram uma passagem do Pentateuco que eles começam a perder a batalha? E aí eles utilizam Urim e Tumim. E eles passam então a desconfiar que alguém ali levou alguma coisa de uma outra nação que não podia. O Senhor disse que eles não levassem nada das nações que eles estavam destruindo. E aí o Senhor começa a chamar, usando Urim e Tumim, nação por nação, tribo por tribo, até chegar diante daquele que havia levado uma capa. Vocês se recordam dessa passagem? Capa acho que também tinha umas barras de ouro, não é? O pecado de um na comunidade de Deus é o pecado de todos. Deus ensinou para o povo de Israel ali no deserto que o pecado de um é o pecado de toda a nação. Porque embora a salvação seja individual, embora o Senhor nos dará a coroa da vida, um por um, Jesus morreu por cada um de nós. A nossa vida é comunitária. Não é porque a salvação é individual que eu não vou me preocupar com a vida da minha comunidade. Não é porque a salvação é individual que eu não vou dividir com a minha comunidade as alegrias da vida de uma igreja e as amarguras da vida de uma igreja. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. E o Senhor nos chama para pedirmos perdão. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Isso é vida em comunidade. E isso é vida em comunidade cristã. Nós somos responsáveis por orar um pelos outros. Porque aquele que é o nosso líder e nosso pastor amado não quer que nenhum pequenino se perca. Nós somos uma comunidade que andamos em direção da coroa da vida que será dada pelo nosso Senhor. Porém, se alguém de nós tropeça, tropeçamos todos juntos. Porque o Senhor Deus não deseja egoístas no reino dos céus. Alguém já leu alguma passagem que os egoístas herdarão o reino dos céus? Não. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Aquele que quiser perder a sua vida, achará. Nós não fomos chamados para ser egoístas. Nós somos chamados para orar um pelos outros. Nós somos chamados para confessar os pecados em comunidade. Se eu notar que existe algum pecado entre nós, eu tenho que orar como nós, me incluindo dentro do problema. Porque nós somos uma família. E nós devemos enxergar os nossos pecados, as nossas falhas, como comunidade, individualmente, e confessar diante do Pai das luzes. Nós não podemos culpar o tentador. A Bíblia não nos dá esse escape. Nós não podemos culpar
os nossos problemas ou situações, a Bíblia não nos dá esse escape. Eu vou terminar com Romanos 7. É interessante que Paulo vai falar de um conflito dele. Ele vai dividir um conflito dele como apóstolo. E ele passa pelas mesmas dificuldades que nós. A partir do versículo 21. Desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos Jesus, que perdoa os nossos pecados, e como um Pai, nos trata com a sua graça. Porém, nós somos chamados, meus amados, para confessarmos os nossos pecados diante desse Deus, para permitir que a sua graça seja manifestada em nós, e para que possamos crescer na fé, e para que possamos receber dele, todos nós, juntos, como uma família de Deus, a coroa da vida. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 578. Hino de número 578, esse será também o hino das ofertas. Sonda-me, ó Deus. Ao final eu convido a irmã Gabriele que faça oração de agradecimento pelo culto e o pastor André que nos dê as bênçãos.
Senhor Jesus, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais este dia que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por essa casa de oração, Senhor Deus, por cada um que está aqui hoje, Pai, para te louvar e para te agradecer, Senhor Jesus. Te agradeço, Pai, por cada irmão que está aqui, e apenas te agradeço também, Senhor Jesus, por esta palavra maravilhosa pelo pastor Tiago, Pai. Para que o Senhor continue a nos conduzir por este caminho, Senhor Deus. Para que cada dia de nossas vidas nós possamos viver o Teu amor, Pai. Cada vez sempre lembrar do Teu imenso sacrifício por cada um de nós, Pai. E cada dia nós possamos lembrar e que saber que não foi em vão, Senhor Jesus. Pois cada vida que está aqui está salva, graças a Ti, Pai amado. Obrigada por essa noite, Pai. Obrigada por essa pregação maravilhosa. Obrigada por este louvor de ser tudo tão bom, Senhor Jesus Cristo. E por o Senhor sempre nos amar de forma tão grande que nós não merecemos, Pai. Não merecemos a Tua graça, não merecemos o Teu amor, Senhor Jesus Cristo. Não merecemos nada de bom, pois nós não somos bons, Pai. Mas apenas pela graça de Cristo Jesus nós podemos ser salvos, Senhor Jesus Cristo. Obrigada por este amor tão grandioso, por sempre, em cada circunstância, o Senhor nos amar, o Senhor nos proteger como filho, Senhor Jesus Cristo. Nós não merecemos isso, mas te agradecemos todos os dias de nossas vidas. Que a cada dia, a cada manhã, nós possamos lembrar que o Senhor está conosco, que nada devemos temer neste mundo, Pai. Não importa as tribulações, o Senhor está conosco, Pai. Isso é tudo que nós precisamos, Senhor Jesus. É que eu te agradeço e te peço. Obrigada por cada irmão aqui e pela Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, agora e para todos sempre. Amém. Uma boa semana a todos. Estamos despedidos na graça do nosso bom Deus.